Os últimos 100 anos da Igreja do Nazareno são como uma crônica da Igreja do Novo Testamento. A força da unidade que convoca todos em uma só paixão, fazer discípulos semelhantes a Cristo entre as nações através da mensagem de santidade. Como igreja, somos chamados, somos equipados, somos comissionados. A palavra de Deus nos diz que somos povo escolhidos, geração santa, povo enviado. No nome de Jesus Cristo, que deu-se a si mesmo pela igreja e enviou o seu Espírito para nos autorizar para o ministério, devemos ser geração santa. No legado de John Wesley, que pregou a salvação aos pecadores e serviu aos pobres, devemos ser geração santa. No espírito de Phineas Brisé e dos primeiros nazarenos que se uniram para adorar, devemos ser geração santa. Na entrega de seu chamado missionário, de Hermann e Lula Schmelzenbeck e uma multidão de missionários que deixaram seus lares e famílias para fazer discípulos semelhantes a Cristo entre as nações, devemos ser geração santa. Nos passos valorosos de modernos discípulos anônimos, que arriscam hoje suas vidas e liberdade em terras onde o nome de Jesus não pode ser pronunciado legalmente, devemos ser geração santa. Nas oportunidades sem precedentes do século XXI, em meio à escuridão e uma profunda crise espiritual, devemos ser geração santa. 100 anos. Um período pequeno na história humana, mas tão grande no potencial eterno. Há muito em nosso passado, mas ainda mais em nosso futuro. Como nazarenos, seguimos as verdades de uma mensagem e missão santa. A visão hoje é tão brilhante como o sonho nascido naquela tenda. Olá, bom dia, amados irmãos e irmãs. Que bom estarmos de volta aqui nessa escola dominical. E nessa escola dominical estamos dando continuidade ao assunto que estamos falando nesse mês de fevereiro. Em março teremos a nova escola dominical, uma diferente. E como nós falamos, talvez a nível nacional, com assuntos para toda a igreja no Brasil. Mas aproveitando isso aí, nós estamos vendo sobre a nossa igreja, estamos gravando alguns vídeos. Esses vídeos vão ficar no canal da igreja para que pessoas que estejam chegando possam acessar e conhecer um pouco sobre a nossa igreja. Estamos aproveitando a oportunidade para relembrar a igreja e para que aqueles irmãos que já fazem muito tempo, têm muito tempo de caminhada na Igreja Nazarena, possam recordar de muitas coisas da igreja, tipo a organização da igreja, qual o sistema de governo, né? Nós estamos vendo a doutrina da igreja. A semana passada o pastor Josafá falou, né, dos nossos artigos de fé, né, com muita prioridade. Eu também trouxe para a igreja o pacto de conduta, estou trazendo, e hoje nós queremos falar de algo que está inserido nessa parte do pacto de conduta, que é a mordomia, né? Mordomia, nós somos o quê? Nós somos mordomos daquilo que nós recebemos de Deus, então nós tomamos conta daquilo que Deus tem nos dado, e Deus tem nos abençoado, viu? A nossa igreja é uma igreja muito, muito abençoada, né? Os irmãos são abençoados, não é as paredes não, somos nós que somos abençoados. Então nós temos sido muito abençoados, nós temos tido a graça de Deus derramada abundantemente na nossa igreja. E algo que é interessante, quando nós falamos de mordomia, nós falamos do cuidado que nós devemos ter em todos os aspectos com a obra, com a igreja do Senhor. E quando o Senhor formou as coisas, formou o homem, formou a natureza,
e ele também instituiu a sua igreja, ele teve o cuidado de preparar um sustento para a sua igreja. E o sustento da igreja do Senhor, ela vem dos dízimos e das ofertas. E em várias passagens da Bíblia, a Bíblia nos leva, nos desafia a termos esse cuidado de ter esse cuidado com as nossas finanças, mordomos do nosso dízimo, entregar o nosso dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na igreja. A gente sabe que não tem nenhuma conta bancária do céu que cai dinheiro para que a igreja pague suas contas de água, suas contas de energia, né, salário pastoral e outras coisas mais. Então, esse dinheiro não existe Pix do céu para cá. Então, o que é que acontece? Deus levantou, né, nos deu esse privilégio, a sua igreja, de cuidar, de nós sermos mordomos nessa área. Então, a igreja do Nazareno também, ela exorta aos irmãos que eles tenham cuidado nessa área e que eles possam ser dizimistas, para que a igreja ela possa ter o seu sustento da forma correta, para que não aconteça, por exemplo, tá vendendo vassoura ungida, cruz que o carro não quebra com aquela cruz, né, conserta motor de carro, então tantas outras, bombom do amor e tantas outras coisas, e besteiral, e que às vezes a gente vê que não tem nada a ver, e teologias da prosperidade que levam o homem, né, a pessoas a enriquecer de forma absurda, quando na realidade Deus deixou instituído para que a igreja pudesse ter o seu sustento, que os irmãos, que as pessoas que fazem parte contribuíssem com os seus dízimos e com as suas ofertas. E nesta manhã eu quero falar sobre esse assunto, e muitas vezes quando se fala em dízimo, né, se fala muito, olha, se você não dizimar, vai acontecer não sei o que, você vai perder não sei o que, e você vai entrar num buraco, você vai... Eu não quero falar nesse sentido, não vou me deter hoje a falar sobre a questão do que as maldições se não dizimar. Não, eu queria ler um trecho da palavra de Deus, que está aqui no livro de Malaquias 3, versículo 10, diz assim: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, os dízimos servem para manutenção da casa de Deus. E diz assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí diz mais o seguinte no versículo 11: por vossa causa, que é por causa do dizimista, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz mais uma vez o Senhor dos Exércitos. Então, quem está falando aqui é o Senhor dos Exércitos, ou seja, o nosso Deus está nos orientando nesse sentido. Algumas pessoas gostam de dizer, não, porque isso é no velho, no novo não existe. Não, sim. Não existe isso não. A mesma forma de manutenção da obra do Senhor, do ministério, são os dízimos e as ofertas. O dízimo é o mínimo que nós podemos deixar e entregar na obra do Senhor. Mas como eu falei, nesta manhã, eu não quero falar de maldição, de nada não, mas eu quero dizer o seguinte, fazer uma pergunta, fazer um questionamento. Você é uma pessoa abençoada? Você é uma pessoa que tem recebido muito? Você é feliz com o que você tem hoje? Se você é feliz e você, por acaso, não é dizimista,
eu queria dizer a você que você poderia ter muito mais do que você tem hoje. E que talvez essa dificuldade todinha que você esteja passando hoje, as coisas só vai ali, não dá, e e faz o negócio tá quase certo, não tá, e e termina uma coisa e não consegue terminar porque não teve recurso e tal. Então eu queria dizer a você que você ganha um bom dinheiro e você é cristão e não é dizimista, você poderia ser muito mais. Se a sua empresa não é dizimista, se você não é dizimista, pode ter certeza que você está perdendo, porque essa é uma promessa de Deus. Diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador. Muitas vezes, queridos, nós perdemos, né? Muita gente ganha muito dinheiro, mas perde muito dinheiro, porque o devorador, ele age e ele vai lá e suga, né? Não é porque Deus manda, é porque Deus não colocou a mão ali, porque faltou algo, faltou a fidelidade. E dizimar é uma questão de fé. O dízimo é uma questão de fé, tá? Uma questão de fé. Então, queridos, esta foi a forma que Deus deixou bem clara na sua palavra para que a igreja fosse sustentada. A igreja do Nazareno, nós, como igreja, acreditamos nessa forma. A igreja do Nazareno é uma igreja séria, uma igreja centenária. E em momento algum da história da igreja do Nazareno, você encontra a igreja patrocinando, não é, coisas que mirabolantes para receber dinheiro, para ter o sustento. Ela acredita que, como a Bíblia diz, que eu e você, nós temos o privilégio ímpar de sermos mordomos de Deus e manter o trabalho e a obra do Senhor. Então, se você é membro da Igreja do Nazareno, ou que se você quer se tornar membro da Igreja do Nazareno, acredite e tenha a certeza e a convicção de que um dos nossos deveres é sustentar a Igreja do Senhor, ou seja, ser fiel nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Nesta manhã, eu quero agradecer aos amados irmãos que têm sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. E quero dizer que você tem feito uma diferença enorme nesse momento de pandemia. Graças a Deus nós temos a nossa igreja com as contas todas, né, em dia e temos, queridos, graças a Deus, podido ajudar muitas pessoas. E isso é possível porque irmãos têm sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por exemplo, nessa pandemia que nós estamos passando, nós temos um programa, um culto que é enviado pela internet e às vezes centenas de pessoas, às vezes vejo muitas vezes muitas pessoas assistindo programações da igreja, assistindo aula de escola dominical, né, participando, né, mesmo não estando lá no templo, porque algumas pessoas elas sentiram a responsabilidade de ajudar e de colaborar com a igreja. Então isso faz parte, o manual da Igreja do Nazareno, ele é bem claro, né, e ele desafia os irmãos, ele orienta os irmãos para que possam ser fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, para que haja mantimento na casa do tesouro.
né? No versículo 12 aqui de Malaquias diz: e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, quando nós que somos cristãos, que somos membros da igreja, que nós não dizimamos, nós deixamos de ganhar. Não quero falar nem perder, mas deixamos de ganhar. Se você já tem, poderia ter muito mais, não é? E assim diz, e será feliz. Isso é algo impressionante. Diz assim: provai e vede, provai e me vede, diz o Senhor. Diz, olha, me desafie, me prove, para vocês ver que é. E algumas pessoas têm feito isso. Em alguns momentos da minha história ministerial, eu vi muito isso, várias pessoas que não eram cristãs, não eram crentes, mas elas eram dizimistas. E tem um caso interessante de um rapaz que ele começou a dizimar na nossa igreja. Ele não era evangélico. E eu disse: por que você está fazendo isso? Não, porque eu aprendi, eu não sou crente, mas eu vi minha mãe fazendo, minha mãe era dizimista e eu quero dizimar. E esse rapaz começou a dizimar na nossa igreja. E, irmãos, esse rapaz, ele começou a ser abençoado. Eu não era pastor da primeira igreja ainda foi no ministério dos bancários. E esse rapaz, ele começou a crescer. E ele deu como prova mesmo, ele começou a dizimar porque ele entendia que Deus ia abençoá-lo. E ele começou a dizimar assim. Aí o que acontece, queridos? Ele começou a crescer. E a esposa dele era uma funcionária de um órgão federal, e ela me chamou lá. E ela não era ainda, não é, cristã. E ela disse: olha, ela não era evangélica. Aí ela chegou e disse: olha, eu não dou conta, uma forma que eu possa dizimar na igreja de vocês lá. E eu disse: o que há? Ela disse: não, é porque quando o meu marido, eu fiquei observando como ele está crescendo, como ele cresce, e eu vejo ele que ele é dizimista, ele entrega o dízimo. Irmãos, aí ela começou a dizimar. No primeiro mês que ela dizimou, ela foi promovida para um cargo lá em cima, alto, e ela me chamou lá de novo, e estava eufórica e feliz. Está vendo? Eu disse: não, eu já sabia disso, quem está provando agora é você, né? Então, queridos, são bênçãos mesmo. Sabe por quê? Porque foi Deus quem instituiu. É Deus quem é responsável, é Deus quem cuida, e é Deus quem abençoa aqueles que são fiéis no trato com este assunto, com o dízimo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um dia abençoado na presença de Deus, que nós possamos entender essa verdade que está aqui na Bíblia e também no manual da nossa igreja. E se você ainda não tem esse privilégio de ser dizimista, eu gostaria que você pensasse e que você começasse a provar se assim não é. Que não sou eu que digo isso, sou eu que vou lhe abençoar, não tenho como. Mas é o Senhor dos Exércitos, como diz as Escrituras, tá? Agora, irmãos, nós devemos dizimar não como um investimento, mas por amor e para sustentar a obra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, uma boa manhã, que Deus dê um dia abençoado. À noite estaremos juntos lá na igreja, aqueles que vão para o culto presencial, se não, estaremos de volta aqui na internet, no canal da igreja,
para cultuarmos e honrarmos o nome do nosso Deus. Um bom dia para todos.